Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Eu sou o pastor Bonifácio e a convite do pastor Waldenberg, eu estou aqui para trazer uma palavra devocional para cada um dos irmãos e amigos. Quero ter por base a nossa devocional nessa oportunidade, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando ele diz: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós vimos, amados, que para conquistarmos melhores resultados em nossas vidas, isso vai ser possível quando nós conhecemos quem somos nós e quais são nossos planos, nossos projetos. O que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo algo. Paulo diz em Romanos que é para nós descobrirmos qual é a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o alvo, seguir um objetivo, seguir um alvo, é muito importante sabermos qual é o foco, qual é o alvo. E isso nós entendemos pela palavra de Deus que o foco, o alvo absoluto é Jesus de Nazaré. E sabemos que há um ditado popular que é muito falado nos grupos sociais, que é: cola em mim que você passa de ano. Olha aí, interessante esse dito: cola em mim que você passa de ano. O apóstolo Paulo se apresenta com convicção, com muita firmeza e com humildade, nos conclamando a imitar a Jesus. Então alguém diz: cola em mim, olhe para a minha vida, para meu exemplo, para o meu viver, para a minha vida de testemunho ao lado do Mestre, minha vida de oração, de humildade, de caridade, minha vida de pregação da verdade. Então ele diz: sigam-me, imitem minhas atitudes, a minha forma de comportar. Ele era um seguidor fiel de Jesus e ele podia dizer isso. Lá em segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 3, 7 a 9, ele fala: nunca nos portamos desordenadamente entre vós, não porque não tivéssemos esse direito, ou seja, nós podíamos ter uma vida diferente se eu quisesse. Se fosse obedecer o meu eu podia comportar de uma forma diferente daquela que eu comportei. Mas eu tinha alguém que era padrão para minha vida, que eu tinha que imitar, e eu imitava e imitei por amor, porque ele é digno de toda adoração e de toda imitação. Ser igual a ele é o grande alvo nosso, e era o alvo de Paulo, e ele conseguiu. Ele foi um exemplo para nossas vidas e ele mostra e nós devemos imitá-lo. Nós sabemos que há muitas pessoas que também caminharam nesta caminhada de bom exemplo, bom testemunho, de uma vida digna ao lado do Senhor. No nosso mundo moderno, não faz muitos anos, não tem tanto tempo, nós tivemos um mestre entre nós, tivemos um pregador muito marcante, um homem que serviu a Deus durante muitos anos aqui no Brasil como missionário, é o Dr. Shedd. Dr. Russell Shedd foi um grande exemplo. Inclusive, em certa época foi perguntado a uma de suas filhas sobre o seu pai, como era o testemunho do seu pai como pai, dela, como era a vida dele. E ela disse: olha, eu sei que meu pai é um homem pecador porque a Bíblia diz, mas não pelo comportamento dele, pelos atos dele. Pelos atos dele, pelo comportamento dele, eu vejo um homem
temente, santo diante de Deus. Olha que coisa linda, né? Ela podia imitar o seu pai, porque era um homem honrado, um homem que tinha uma palavra e tinha uma vida também digna. Nós vimos que na palavra de Deus há pelo menos 6 vezes quando Paulo diz, sede meus imitadores. Que nós possamos ser imitador do Senhor, né? E isso não foi com orgulho, não foi com vaidade, não foi com prepotência, não. Ele fez isso com muita humildade. E ele apontava para Cristo. Ele queria que nós fôssemos imitadores de Cristo, como ele era imitador. Ele aponta para Cristo, né? E ele sabia estar humilhado, sabia estar contente em qualquer situação. E ele suplicava para que os irmãos, na época dele, lá em 1 Coríntios 4,16, ele suplica que vós sejais meus imitadores. Que assim nós possamos ter essa autoridade, essa condição de sermos imitadores de Jesus para a glória e honra do nome dele. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a minha, que nós possamos ser servos fiéis que sigam o exemplo do apóstolo Paulo, que foi exemplo para nós, apontando para Jesus. Que assim vivamos uma vida de honra, na oração, na leitura da palavra, na humildade, no comportamento, na ética, né? Na integridade, seguindo o Mestre dos Mestres, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua atenção a essa palavra e que o Senhor o abençoe, que o Senhor ilumine a sua vida, te dê paz, te dê tranquilidade, sossego e certeza que nós somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Amém.